Fala galera, saudações Rubras, meu nome é João Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sensei Diário. Esse vídeo vai ser o pós-jogo de Figueirense 2 e Náutico 0, mas antes de eu começar a falar sobre o jogo em si, eu vou falar sobre duas coisas específicas. O primeiro não podia ter jogo, assim, não dava para ter jogo nesse gramado, desde o começo o gramado estava péssimo, a bola não rolava. E é o princípio do futebol. Como é que a gente vai ter um jogo se a bola não rola? A bola é o instrumento do futebol justamente porque ela rola. Não faz sentido nenhum a gente jogar num lugar que a bola não role. Então é um absurdo ter esse jogo. É óbvio que a gente já viu jogos em gramados piores, em situações piores, mas a gente não pode se acostumar com coisa péssima. A gente só tem esses jogos porque a nossa liga é muito fraca e não quer nem saber se um jogo vai ter uma qualidade técnica boa, se vai ter ruim. Não, eles querem saber se vai ter um jogo para correr o calendário, para fazer o campeonato acabar na data certa. Então, dito isso, eu vou para a segunda, que é um recado direcionado à torcida do Náutico. Assim, eu sei que é difícil, mas calma. A gente não precisa ganhar todos os jogos seguidos. A gente podia ter ganho esse jogo, podia, se o gramado tivesse em condições normais, provavelmente a gente ia ganhar, provavelmente, mas não estava. Então a gente tem que se ligar que o Náutico não virou uma máquina do dia para a noite. Não vai ganhar 5 jogos seguidos, porque não tem qualidade para isso. Então a gente tem que acalmar. A gente tem um jogo na próxima quinta, esquece essa derrota, começa do zero para ganhar do Brasil de Pelotas, para tentar diminuir, porque a gente tem tempo para isso. Os nossos adversários são tão fracos quanto a gente. O Paraná não ganha não sei quantas partidas, o Figueirense estava 8 partidas sem ganhar. Então são times que passam muito tempo sem ganhar. Então dá para ficar na Série B ainda, não tem nada perdido, então a gente precisa ter calma, precisa ter paciência, porque o importante é que a gente esteja fora da zona de rebaixamento na 38ª rodada. Eu assino fácil a gente ficar na zona até a 37ª e no último jogo a gente sair. Então calma que ainda dá, assim, sem nervosismo, não precisa perder a calma. Então bora lá falar do jogo realmente. O Náutico perdeu o jogo para um time que conseguiu se adaptar melhor a um jogo mais físico, a um jogo mais pegado, com o gramado molhado, com a bola tendo que ser jogada mais longe, tendo que ser na base do chutão. O Figueirense conseguiu se adaptar a isso e tem mérito. O Náutico mesmo não conseguiu. O Náutico até os 20 minutos do segundo tempo estava ainda pensando que o jogo era normal, que o jogo estava num campo convencional, que estava seco, que estava nas condições normais. E não estava. Todo mundo via que não estava. Parecia que o Náutico não conseguia enxergar. Também assim, tem uma questão que era bem mais fácil para o Figueirense conseguir se adaptar. O time do Figueirense não tem nenhuma peça muito técnica, não tem nenhum jogador que consiga fazer a bola parar mais um pouquinho, que consiga cadenciar o jogo. Então era mais fácil para o Figueirense fazer isso. A gente até pode fazer essa comparação levando para o time do Náutico. Eu acho que o jogador que mais se adaptou ao campo foi Kevin. Por quê? Porque Kevin é um jogador físico. Kevin tem força. Então ele conseguiu se adaptar melhor e é interessante que quando ele vai para o lado mais seco no segundo tempo, ele começa a dar muito espaço, ele começa a ser o Kevin que a gente conhece. Então a gente pode levar esse para o nosso time para a gente ter um parâmetro de como os jogadores mais físicos conseguiriam jogar melhor nesse jogo. Então o Figueirense conseguiu levar uma vantagem bem grande nisso e por isso saiu vencedor da partida. E agora bora falar do Náutico mais especificamente, porque o Figueirense conseguiu se adaptar e o Náutico foi o oposto. Assim, foi incrível o quanto o Náutico insistiu em sair com a bola jogando, com a bola curta. Um erro de interpretação de jogo. O Náutico, por muitas vezes, se embananava com a bola porque simplesmente não conseguia entender que o gramado estava molhado. Assim, Eric errou bolas, tem uma hora no segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo. Já tinha dado tempo dele perceber. E ele simplesmente dá 2 passes médios, sem dificuldade alguma. Ele dá a bola rasteira, a bola ia parar na água, era óbvio que ia parar na água, todo mundo estava vendo. Ele fez isso a primeira vez e 2 minutos, 1 minuto depois, ele repetiu a mesma coisa. Assim, não fazia sentido nenhum o que Eric estava tentando fazer. Brian, a mesma coisa. Brian tinha muita poça no campo, muita. E ele tentava conduzir a bola por dentro da poça. Pô, assim, deu para perceber que não dava. Não tem dificuldade muito nisso também. Foi uma falta de inteligência muito grande de alguns jogadores do Náutico. Jean Carlos a mesma coisa. Jean Carlos começa o jogo vindo buscar mais a bola e a quantidade de vezes que Jean Carlos tentava dar passezinho, assim, se ajeitando todo para chutar a bola, em vez de dar um chutão simplesmente, não. Ficava tentando dar um cortezinho, ficava se ajeitando para chutar. Assim, não tinha necessidade disso. Esse já era o jogo mais simples do mundo. O quanto menos firula a gente fizesse com a bola, o quanto menos tempo um jogador do Náutico ficasse com a bola era melhor. Pegava a bola, se livrava e tentava fazer esse jogo. Foi o que o Figueirense fez e o Figueirense conseguiu ser melhor desse jeito. Então o Náutico pecou muito por alguns erros assim difíceis de entender, porque
estava claro que o campo estava molhado. Então, não dá para entender muito bem o que passava na cabeça de alguns jogadores do Náutico. Quando o Náutico se liga para o jogo, quando dá esses 30 minutos que eu falei, já está 1-0 para o Figueirense consegue fazer um gol. Assim, a bola estava com a gente leva um contra-ataque, Hereda não consegue acompanhar o atacante, o cara faz o gol livre. E depois desse 1-0, o Figueirense estacionou o ônibus, ficou totalmente na defesa e não tinha muito mais o que fazer. O Náutico, quando acordou, já não tinha mais tempo. E assim, pontuando mais uma vez, mesmo quando o Náutico acordou, o Jean Carlos parece que estava dormindo ainda, porque muita bola na frente da área que ele devia pegar e chutar só. Ele ficava parecendo um pavão, assim, abrindo os braços, não sei o que é que acontecia, para tentar fazer e nunca chutava no gol. O Náutico precisava dele chutar, precisava testar o goleiro adversário e assim, não acontecia esse chute. E aí também depois a gente leva aquele gol bizarro, um gol que, meu Deus do céu, o campo tinha poça em todo lugar. Tem coisa que parece que só acontece com o Náutico, porque tinha poça em todo lugar. A bola parava em todo lugar. Aí o cara chuta a bola fraca no meio de campo. Então eu ia até pontuar os jogadores específicos, mas eu já falei. Assim, Jean Carlos para mim foi o pior jogador disparado da partida. Não entendeu o contexto do jogo. Não entendeu que não dava para ficar tentando jogar como se estivesse num campo normal, porque não tava. Então foi complicado esse jogo. Para mim, Jean Carlos foi o pior jogador. Seguido de Eric, que também é a mesma coisa, tentava conduzir a bola muitas vezes e perdia. O chute de Eric, ridículo, só chutando para cima, como de costume. Na marcação é muito fraco também, então para mim Jean Carlos e Eric são os piores disparados. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, siga o CNC Diário nas redes sociais, @CNC Diário no Instagram, @Diário Timba no Twitter e calma, até a próxima, valeu!